Então agora a gente começa o nosso podcast de Sem Filtro com esta deputada. Eu admiro, porque já falei isso tudo lá na rádio, né? Porque ela é corajosa, porque ela é brava, porque ela vai atrás daquilo que ela realmente acredita. Como ela diz, Deus a fez corajosa e ela honra essa coragem todos os dias. Seja bem-vinda, minha querida deputada, aqui conosco hoje. Muito bom recebê-la. Estava com a gente ali na rádio. Dispensa toda e qualquer apresentação. Deputada Júlia, para começar, eu deixei uma pergunta lá do outro lado que eu gostaria que respondesses agora. O Camarote, que sempre foi um defensor da eleição de Lula e sempre deixou muito claro isso nos seus comentários, até sendo tendencioso em alguns momentos, disse esses dias que, segundo fontes em Brasília, fontes seguras, não há quem segure a língua do presidente da República e muito menos quem consiga suportar a presença da primeira-dama. E deixou isso no ar. E eu gostaria de ouvi-la. Já de cara. Eu acho que o Camarote ele se enganou antes, não agora, né? Porque ele achou que o Lula ia ser diferente do que ele sempre foi. Uhum. E veja bem, o Lula, ele foi 2 vezes presidente da República, elegeu com a força dele 2 vezes a Dilma e foi preso e agora voltou, certo? Então ele tá assim, e tá com uma mulher, né? Uma mulher nova, vamos dizer assim, uma nova mulher, né? Então, ele deve se olhar no espelho e achar, vou fazer tudo que eu quero, né? Então, quem achou que ele ia ser o Lulinha Paz e Amor, se enganou. Mas era esse o discurso, né? A gente falou, que vamos unificar o país, vamos pacificar o país, o amor venceu. Não sei aonde que o amor venceu, porque a gente só vê ódio saindo da boca daquele homem, só vê rancor, revanche, como eu tenho falado, e a imprensa tá apavorada. Dá pra ver uma grande pitada de vingança? Dá, né? Então, a imprensa está apavorada e o Camarote não é diferente. Outro dia eu vi um comentário dele. Lamento quem se enganou. E sobre a Janja, a gente escuta muita coisa lá em Brasília que ela tem... a esbanjanja, né? Ela tá curtindo o poder, né? Aquela socialista de iPhone tradicional. De 100 mil, né? Sofá caro, mesa cara. Avião, né? Inventou aquele negócio de que a Michelle sumiu com móveis do Alvorada e a Michelle provou ali que nada a ver. Que ela, inclusive, trouxe... que ela, inclusive, trouxe... do acervo dela, pessoal, dela e do Bolsonaro. E a Janja inventou isso aí, eu acho que pra comprar esses móveis caros e novos, porque ela adora um luxo, ela adora uma bolsa cara. E veja bem, eu não tenho nada contra quem compra bolsa cara, quem pode comprar. Graças a Deus quem pode comprar, né? Cada um com a sua vida, não é isso. Mas o discurso tem que ser compatível com as atitudes, né? Ela e o Lula fazem um discurso, né? O Lula fez um discurso que a classe média, tá bom uma TV só, uma geladeira. Que a classe média esbanja. Exato. A classe média esbanja, mas agora vamos trocar o nosso avião porque não tá bom. E agora a gente vê que, na verdade, eles querem privar a classe média, né? Inclusive tem pessoas aí que apoiam o governo Lula, que falam, né, abertamente, nós odiamos a classe média. Então, eles querem isso falado acho, numa palestra, no evento público, foi dito, a né? Tiburi, né? Isso. Então, o que acontece? A Janja é camisa de R$ 2.500, é sapato da Hermès, é bolsa, né, que é bem caro, não sei nem quanto que custa, é bolsa da Celine, sei lá, bolsa de alguma marca chique aí. E ela gosta muito, mas... Para falar de pobre, né? Ela gosta de dizer que é o pai dos pobres. Então, por que ela não deixa de comprar uma coisa cara e dá o dinheiro que está sobrando para os pobres, né? Esse é o que diz o socialismo. Mas, na verdade, a prática não é bem essa. E está gerando ciúme, parece. É o que a imprensa... Eu leio na imprensa porque eu sou de oposição. Eu não tenho, né? Acesso a bastidores de governo. Não tem nem conversa comigo, porque eu também não quero, né? Mas só se fosse para alguma coisa boa para o país que até agora eles não apresentaram. Infelizmente, eu gostaria que eles apresentassem. Mas dizem que tá rolando ciúme, ela tem ciúme de outras deputadas do PT, enfim. Mas, assim, isso não é problema meu também, né? Eu quero que eles governem, que não tá acontecendo, essa é a minha cobrança. E gostaria que eles fizessem aquilo que eles pregam,
que é o socialismo, pai dos pobres, mas o que a gente vê é muita esbanjação. É exatamente o oposto do discurso. A gente em Santa Catarina tem vivido, deputada, um bombardeio nos últimos tempos, primeiro nos acusando de nazistas, depois fascistas, racistas, preconceituosos, quer dizer, tudo que puderam falar e criar, né? Eu não gosto da palavra narrativa, porque também já está tão batido que eu não tenho mais paciência, mas criar uma narrativa mesmo. Até teve agora a Folha de São Paulo, eu fiz um post até sobre isso, falando sobre aquela jornalista, a Madalosso, que criou na cabeça dela que raio era uma saudação nazista, enfim. E aí estão tentando rotular o nosso Estado como tal, não é? E aí, Júlia, enquanto deputada, quer dizer, representando Santa Catarina, isso é visível dentro da política? Onde querem chegar com isso? A tua avaliação a respeito, porque isso fere os catarinenses. Eu me sinto ferida. Quando eu leio esse tipo de coisa, eu me sinto ferida. E eu li comentários assim por professores concursados da Universidade Federal de Santa Catarina, que aqui vivem, que aqui têm o seu ganha-pão, que aqui recebem o seu salário mensal. Depois me manda que eu quero mandar para o Ministério Público de Santa Catarina, se tem um professor que fez isso. Eu te mando. Me manda, porque ele não temos, pode descendo o cacete, isso. né? Que é mais ou menos isso que fala, no Estado, falando mal do Estado, seus fascistas. A pessoa daqui, que nasceu aqui, em Santa Catarina, no Blumenau. Então, me dá essa sensação de que querem rotular o nosso Estado e isso fere a muitos catarinenses. Eu queria lhe ouvir a respeito disso, como nossa representante em Brasília. Olha, é coisa de gente sem cérebro, sinceramente. Mas, assim, uma vez a gente ria muito dessas besteiras que eles falam. Só que a escalada autoritária dessas pessoas chegou num ponto que não dá pra aguentar. Não é mais pra brincadeira. Não é democrático. Isso. É antidemocrático. Não tem que eles falam que é antidemocrático? Eles são os verdadeiros antidemocráticos. Não tem que falar de Santa Catarina, porque os nossos índices são ótimos. É uma gente trabalhadora, empreendedora, que não espera nada do Estado, que vai lá e faz. Nós não somos melhores que ninguém, não é isso. Mas os nossos índices são excelentes. IDH, segurança, certo? E eles têm raiva disso. Eles têm raiva de quem vence por mérito. Essa é a cabeça de um comunista, de um socialista, de um esquerdista, de um comunistim que foi doutrinado desde novinho, entendeu? Então, o que acontece? Eles têm raiva de Santa Catarina. Por isso, outro dia eu fiz um discurso dizendo que nós temos mais gente trabalhando, porque nós temos pleno emprego aqui, do que em auxílios do governo. E aí, o ministro da comunicação disse que eu era xenofóbica. O meu discurso era xenofóbico. Porque eu falei um fato. Os dados comprovam. Então, nós chegamos num ponto que você falar a verdade. sobre índice, sobre Isso. dados, Isso. é preconceito, é xenofobia, é racismo, é não sei o que lá, entendeu? Então, o que eu posso fazer se Santa Catarina tem esses índices de excelência? Então, eles querem criar uma pecha na gente, né, de nazista, de fascista. Essa Madalosso, né, uma rebelde sem causa, de família tradicional de Curitiba, certo? Falou uma besteira dessa. Nem pesquisou, criou. Veio para Santa Catarina, aliás, todos são muito bem-vindos, né? Tenho falado, para conhecer o nosso estado, as belezas, né, o Vale Europeu, as tradições, a cultura de Santa Catarina, que nós aqui nós temos orgulho das nossas culturas. Muito. Né? O esquerdista, ele gosta de acabar com a história, de reescrever. Eles não querem, né, saber do que aconteceu. Eles querem reescrever, esquecer. Então, o que acontece? Aqui não, nós preservamos as raízes. E isso incomoda muito. Né? E então, eles estão tentando criar essa pecha. Essa Giovana Madalosso, essa senhora, eu fiz um discurso e também assinei uma petição junto com mais outros 20 deputados estaduais e alguns tantos federais, a bancada catarinense, menos os deputados do PT, menos a Ana Paula Lima e o Pedro Kissai. A gente fez uma moção de repúdio ali. E até porque eu não sei por que eles não assinaram, os dois deputados do PT. Porque eles querem difamar o próprio estado de onde eles se elegem. Era o momento de nós todos estarmos unidos em defesa do nosso estado, da nossa honra, da nossa imagem. Mas não. Ana Paula Lima e Pedro Kissai, ambos do PT, preferiram não assinar a nota de repúdio.
né? Então, eles gostam dessas pessoas que difamam o nosso Estado. Não pode ter muito a ver, deputada, pelo fato de nós termos uma votação esmagadora, expressiva e esmagadora em Jair Bolsonaro na última eleição? Não pode ser uma perseguição com o Estado de Santa até porque Catarina? essa Giovana Ela usa Madaloso, esses ela dados, falou, né? 69%. Ela fala. Tem Estado que votou mais fortemente no Bolsonaro do que nós. Isso. Mas, assim, acho que aqui deveria ter sido mais até. Poderia ter sido mais. Mas o que acontece? Ela fala, porque aí votaram 69%, né? Escolheram um fascista. Então, ela já pré-julgou o nosso Estado pela nossa escolha política. Porque ela é autoritária, ditadora. Porque ela acha que as pessoas não são livres para escolher quem elas quiserem. Porque ela acha que a gente tem que votar no candidato de estimação dela. Isso é autoritário. Isso é antidemocrático. Isso é tudo que eles falam que a gente é. Aliás, acuse-os do que você faz. É o que a esquerda melhor sabe fazer. Então, o que eles fazem? Eles querem desumanizar todos os adversários. E nosso Estado não fica para trás. Eles querem desumanizar o nosso Estado para dizer, eles são bons, eles têm índices bons, a segurança tá bom, mas lá são tudo nazista e fascista. Certo? E como isso incomoda? Como eu me incomodo profundamente com esse tipo de comentário e lhe pergunto por isso. Eu acho que eles tinham que começar a recusar também o dinheiro daqui, né? Porque nós somos um dos estados que mais, e apesar de pequeno, que proporcionalmente mais mandamos dinheiro e menos recebemos da União. Então, se somos isso tudo... Né? Porque existe uma coisa no pacto... A gente tinha que rever o pacto federativo. Eu acho que a gente está recebendo muito pouco e isso já não é do governo X ou Y. Isso teria que ser uma luta aí para ser mais descentralizado o poder, inclusive o poder de legislar tinha que ser mais descentralizado. Eu defendo isso. Porque o Brasil é muito grande. Então, Santa Catarina não é igual o estado do Amazonas. Lógico. Né? Não é igual o estado do Piauí. Mandamos muito mais do que recebemos, né? Então, não só nessa questão, mas na questão dos costumes, das tradições. Então, por que não ser mais descentralizada a questão de legislar mesmo, certo? Até porque as assembleias legislativas ficam, de certa forma, esvaziadas, com um pouco poder de mãos atadas, que tem para legislar. Então, essa é uma grande questão, mas é uma longa discussão isso, mas muito interessante, eu acho, pro Brasil, pros estados. Mas nós temos um negócio que é solidariedade entre os estados, então não tem problema também a gente ajudar aquele estado que está um pouco menos desenvolvido. Eu acho que todo o Brasil indo bem, todo mundo vai bem, fica tudo legal. Só que alguns estados não conseguem sair daquela roda, certo? Daí nós cumprimos a nossa lei de responsabilidade fiscal, o outro estado não cumpre, fica uma coisa ruim para o desenvolvimento geral da nação. É desigual, né? Então nós temos que rediscutir. E nós precisamos, lá em Brasília o pessoal tem a impressão de que Santa Catarina não precisa do dinheiro do Brasil, mas precisa porque a gente manda muito para lá. Então nós temos problemas aqui de infraestrutura, né? As nossas BRs, né? Inclusive, lembrando que Bolsonaro fez 40 km da 470, enquanto outros aí falavam que iam entregar quilômetros e quilômetros, distribuíram outdoor e não entregaram nenhum. Nada. Então agora espero que terminem de fato, né? Se terminarem... É pra não parar no meio do caminho como tá, né? Se terminarem, eu inclusive vou parabenizar, não tem problema nenhum. É isso mesmo. Nós torcemos pelo nosso estado, pelo nosso país. Perfeito. As tuas pautas antifeministas dá o que falar também, né? E aí há quem diga assim, não, a deputada Júlia não gosta de mulheres. Ela não gosta porque ela é antifeminista. Eu confesso que eu tenho um pé atrás e até um certo ranço, como assim se fala, com essas pautas feministas loucas, assim. Eu de fato, me incomodo, né? E não dou muito ouvido. Mas as pessoas acham que a deputada se coloca numa posição antifeminista muito dura. E não é bem assim que acontece. Até porque a gente tem, em vários momentos, as demonstrações de que é o contrário, de que é pela defesa das mulheres. A gente também queria te ouvir a esse respeito, até porque muita gente faz esse tipo de pergunta, assim, eu vejo, né, em rede social e tudo, não, porque é antifeminista, porque... Queria te ouvir sobre isso, até porque me parece hoje que o feminismo virou uma modinha, sem muito se saber o que realmente é o feminismo e o que isso pode trazer, né? O que é... Parece que ninguém mais sabe, que ninguém estudou a respeito. Se usa a palavra, se fala, eu sou feminista, mas não se conhece nem a base do que é ser feminista ou antifeminista. Por isso que eu queria lhe escutar.
Eu acho que as mulheres estão conhecendo bem, pelo menos aqui em Santa Catarina, o que é o feminismo. Até porque a deputada estadual mais votada da história de Santa Catarina é uma antifeminista ferrenha. Ela fez 196 mil votos. Então, as mulheres já entenderam o que é o feminismo. Que não é a defesa das mulheres, é a defesa de certas mulheres. Isso. Né? E às vezes até de pessoas que não são mulheres. Mas o que acontece? Então, as mulheres entenderam. Ou então a Ana Campanholo não seria a deputada estadual mais votada da história. Vende livros, né? Feminismo, perversão e subversão. E eu não sou uma escritora como a Ana Campanholo, mas vivi na pele algumas questões de feministas sendo contra mim. As mais que me difamam geralmente são feministas que me odeiam. Manuela Dávila é um exemplo, não é? Que me... Enfim. Então, eu vivi na pele o que o feminismo faz com uma mulher que não quer estar submissa a esse movimento político partidário que é o feminismo. Virou bandeira política? Virou, certo? Virou e acho que não contribui em nada para a sociedade e em nenhum momento eu acho que as mulheres são menos do que os homens e nem mais que os homens. Né? Nós somos iguais, nós somos tão capazes quanto os homens e eu quero ver sim cada vez mais mulheres que quiserem ocuparem cargos políticos, que tem mulher que não quer e essa mulher tem que ser respeitada. Tem mulher que quer viver pra família. E tá tudo certo, e qual né? o problema disso? Isso, exatamente. A gente sabe como é. Eu tenho uma filha de 3 anos, a dor de ter que deixar ela aqui, de passar a semana louca em Brasília. E tem mulher que não quer isso, que não quer sofrer. Como eu sofro, às vezes, né? Fico pensando, tô aproveitando pouco tempo com a minha filha. Eu não sei se os homens pensam isso também, acho que alguns também, mas mãe é mãe. É diferente. Entendeu? O vínculo é diferente. Então, a gente fica numa questão... por exemplo, agora eu tenho 38 anos. Quero ter outro filho. E aí, como é que eu fico? Vou dar conta. Isso? Eu vou dar conta. Isso. Então, é mais difícil pra gente, eu penso, certo? Então, eu conheço mulheres amigas que foram convidadas para ser CEO de empresa e optaram por não. Eu falei, por que você não foi? Por que não? Porque eu programei a minha vida para trabalhar. Para marido e filhos. Para trabalhar e para cuidar da minha família, para eu ter tempo de cuidar da minha filha. E se eu for ascender nesse cargo, eu não vou ter mais tempo para minha família. Então, eu optei por ficar um pouco, né? Ficar num cargo mais abaixo, mas podendo ter tempo para minha família. Isso é qualidade de vida para mim, foi uma escolha dela, certo? Então, outro dia eu vi uma deputada falando em plenário, uma deputada que eu me dou bem até, falando que o divórcio foi a redenção das mulheres. E eu falei, gente, mas por quê? Como assim o divórcio foi a redenção das mulheres? É triste ver que a gente tem uma sociedade que casa e descasa tão facilmente. Né? E eu não tô julgando ninguém, existem casos que realmente... Sim. De agressão, enfim, certo? Mas, assim... E as mulheres que são deixadas também pelos homens por conta do divórcio facilitado que tem. Não que eu não sou contra o divórcio, né? Não, muito pelo contrário. Mas, assim, por que o divórcio pode ser chamado de redenção das mulheres? Né? Então, a gente vive numa sociedade, parece que estimula que as pessoas não tenham mais família. Quando, por vezes, a gente também vê, deputada, muitas pessoas que condenam aquela mulher que escolheu não trabalhar, que escolheu cuidar dos filhos e do marido, ser dona de casa, digamos assim, e aí parece que ela é... As feministas, tem um livro da Beth Friedman, isso mesmo, que ela fala mal das donas de casa, dizendo aí, que elas são inúteis. Inúteis, e que parece que se eu não sair, não ganhar dinheiro, e de preferência mais do que o meu marido, e que eu possa bater de frente com ele, porque eu vou ser tão provedora quanto ele, porque virou uma guerra, não virou uma parceria. Eu vejo que as feministas não estabelecem uma parceria entre homens e mulheres, elas querem estabelecer uma guerra, né? Eu sou mãe de 2 meninos, então eu fico louca quando eu leio isso. Elas colocam os homens como se nada valessem, né? E a mulher que é dependente do marido também passou a não valer mais nada. Porque ela tem que trabalhar, ela tem que ser empoderada, ela tem que sair, ela... Entendeu? E essas mulheres que são tantas e que são felizes nessa escolha. Eu acho que, às vezes, o feminismo... Às vezes não, o feminismo não respeita as escolhas individuais. Eles acham que a gente tem que ser... As mulheres têm que ser de uma forma que... pré-estabelecida ali que eles criaram e pronto, e que se você se dedicar à sua família... Perdeu o ponto.
perdeu ponto, abriu mão da sua vida, né? Da sua independência. É submissa. Então, eu já sofri, por exemplo, com mulheres que falavam, votem em mulheres menos na Júlia Zanata. Oi? Mulheres do que Eu já são odiava feministas. isso na época da eleição. Mulher Porque, vota em tipo, mulher, que depende da mulher, né, meu amor? Então, eu acho que as mulheres hoje, em Santa Catarina pelo menos, estão bem ligadas nisso. Porque a deputada estadual a mais votada foi uma mulher antifeminista. E eu fui bem votada, fui a terceira do meu partido, a sexta do estado, das deputadas federais. Também tenho pautas bem claras. É porque é uma eleição dificílima. E pra eu, deputado federal, sim, né? defendo as mulheres. Defendo que as mulheres, de fato, possam ser o que elas quiserem. Mas não fostes defendida no momento em que aconteceu uma cena onde um homem se aproxima. É uma violação, né? Ele vem pra perto de ti, embora ele tenha dito que tenha ido fazer outra coisa, mas veio falar aqui no seu ouvido, perto do cabelo. E nós tivemos, inclusive, depois que você botou a boca no trombone e denuncia isso e fala, tá errado e tal, mulheres que foram a favor dele e mulheres que têm pautas feministas. Por isso que eu falei da Manuela Dávila. A Manuela Dávila, nesse caso, ela escolheu defender o companheiro de partido comunista e não uma mulher, né? Então, eu acho que fica bem claro a hipocrisia do Mas movimento feminismo não é feminista. defender toda e qualquer mulher? Pra eles? Não, se for apoiadora de Jair Bolsonaro, defensora de armas, daí você é uma nazista fascista e merece ser desumanizada. Né? Mas eu te confesso uma coisa, as únicas que defenderam o homem, o comunista, o fundador de Cangote comunista, foram as feministas do Partido Comunista do Brasil. Porque eu não vi nenhuma deputada nem do PT defendendo ele, nem do PSOL. Não me defenderam, mas não defenderam ele. Ficaram quietas. Tipo assim, como ela é nossa adversária, não vamos defender, mas vamos ficar quieta. Nem Tabata Amaral, ninguém. Mas outro dia eu até dei uma pegadinha no plenário, falei assim, obrigada às mulheres que não me defenderam, mas ficaram quietas. Já ajudaram de alguma forma. Não passaram pano pra ele. Entendeu? Certo. Que era tão grave que elas não tiveram coragem de passar pano pra ele. Mas quem se juntou pra me detonar foram as mulheres do Partido Comunista do Brasil. Alice Portugal, Jandira Fegali, Manuela contra Dávila. tudo que elas pregam. A própria imprensa me defendeu, né? Assim, me defendeu não. Falou dos fatos. Ele invadiu o espaço pessoal da deputada. Né? Andréa Sadi... Jovem Pan, Globo News. Andréa Sadi defendeu? Defendeu. E aí, então, foram... A única que foi, assim, muito ridícula outro dia foi a âncora da CNN, que ela falou que eu inventei. Aquela menina loira? A Daniele Lima. Mas ela é, assim, muito estranha em alguns comentários, pra não dizer coisa pior. Então, ela falou que eu inventei, ela me imputou um crime. Inclusive, eu falei com o vice-presidente da CNN e nem tive resposta até hoje. Porque ela falou, porque ela tava com raiva, porque eu tava ali do lado do Deltan, não tem naquela coletiva dele. E essa deputada, veja quem está aqui, ó, cercando o deputado Deltan. Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, e essa deputada aqui, que inventou o negócio. Gente, mas né? isso é muito Inclusive, grave. até pensei, não. Isso é muito grave. Até porque existem imagens, né? Não é uma invenção. Tem uma imagem que ainda foi parar negam os fatos. Eles negam os fatos quando eles querem Mas detonar. tem uma imagem, né, Mas gente? eles negam os fatos. Agora, assim, se é assédio, se não é, isso quem vai dizer é a justiça. Tudo Agora, bem. que o cara invadiu o meu... E eu só descrevi a cena, mostrei e falei como eu me senti. Claro. Certo? Mas isso não pode, porque é um companheiro do comunismo de Partido Comunista. Entendeu? Então, eles não gostam. Eles não gostam, mas eu vou até as últimas consequências. Claro. Inclusive, o Partido Comunista do Brasil entrou contra mim no Conselho de Ética. Mas nem o Lira nem assinou ainda, nem foi. Porque é tão absurdo, né? Até uma vergonha. Se isso passar, se isso for a Mas frente, eles é uma adoram vergonha. passar vergonha. É difícil ser mulher, jovem. Não sou tão jovem. Não, eu tenho quase 10 anos a mais que tu és bem jovem. Ser mulher, jovem, inteligente, articulada, enfim, bonita, num meio que normalmente é masculino, no meio que normalmente é de homens e ainda mais aí do Sul, com todas essas histórias que a gente tem ouvido, tudo isso. A deputada consegue sentir se existe isso, essa resistência
a essa presença forte feminina, porque não é uma presença feminina, é uma presença forte feminina, que é a sua. Uma presença de muita expressão, de muita força e de beleza, né? Que no Brasil, no caso, as pessoas confundem as coisas. Como é que é? Eu fico imaginando, né? Tipo assim... Olha, eu já... Acostumou? Não, eu não fico me apegando a cada pedra que vem no meio do caminho, assim. Mas é claro que o ambiente da política é um ambiente masculino. E os homens têm a tendência de se unir em clubinhos, né? Certo? Tipo, claro, como é que vou convidar eu vamos à noite jogar futebol. Mulher já não vai, né? Vamos à noite... Tem programa que não dá, né? Vamos à noite, sei lá, beber uma cerveja, né? Então, claro que fica mais restrito. Talvez fica mais difícil de se entrosar. Talvez, mas eu não ligo muito pra isso. Mas eu sou muito bem tratada pelos colegas, pelos deputados, certo? Do meu partido, de outros partidos. Acho que, de certa forma, até temos certos privilégios como mulher. Por exemplo, agora o PSOL fez um pedido para a mesa permitir que as mulheres deputadas que têm filhos possam usar a cota para pagar a passagem para os seus filhos até 6 anos. De 2 a 6, porque até 2 não paga. E aí, o que acontece? Eu até comentei, que sacanagem, tinha que ser para deputado e deputada, então. Claro. Se for criar essa regra para deputado e deputada. Sendo que não aumenta o custo, né? Porque vai usar da cota que já existe e tal. Aí eu falei, por que só para as deputadas mulheres? Então, teria que ser para homens e mulheres. Nós não queremos igualdade, então vamos dar igualdade para os homens que são pais também, certo? E que querem ficar com os filhos. Então, acho que essa é a legislatura... Eu acho não, tenho certeza que é a legislatura que tem mais deputadas mulheres. Nós estamos ocupando os nossos espaços. Eu nunca precisei de cota para participar da política, eu sempre quis. Então, tem que ser uma vontade. Que fácil, não é? Não tem que ser um convencimento. Isso. Tem que ser uma vontade. E claro, antigamente talvez as mulheres não se sentissem tão representadas, porque era só aquela mulher mais de esquerda que ocupava cargos, né? Hoje ela pensa, olha a Júlia, mãe, defendendo os valores, né, familiares, as nossas pautas, Deus, pátria, família, liberdade, legítima defesa. Talvez mais mulheres se encorajem de também entrar no meio político, mas eu repito, tem que ser uma vontade delas, tem que ser convicção. A nossa presidente do PL, mulher nacional, a Michele Bolsonaro, ela fala, e também a deputada Soraya Santos, uma colega querida do PL lá do Rio de Janeiro, que mulher, ela entra na política por uma causa, né? Por exemplo, a Michele Bolsonaro, ela era a primeira-dama, ela não queria se envolver. Mas ela estava ali defendendo os deficientes, né? A bandeira dos deficientes, dos surdos. E ela acabou se tornando um ícone político, feminino. Uma mulher feminina, mãe, né? E tem inspirado muitas mulheres Brasil afora. E com certeza vai estar aqui em Santa Catarina também, dando a palavra dela para nós. É uma palavra acolhedora que ela sempre tem. E com isso nós vamos ter mais mulheres na política. Mas não é algo imposto, não é algo obrigatório. Tem que ser vontade. Eu tenho vontade de estar aqui. Eu escolhi estar aqui. É paixão. É paixão. É missão. Missão. Eu sinto que eu tenho essa missão, busquei e conquistei. E que está cumprindo muito bem, obrigada, né? Para não deixar o Adrian ter 3 infartos ali, que ele já tá ficando nervoso, rapidinho, 5 palavras. Posso te falar 5 e tu me dá? Mas esse meu microfone tá um Viagra pra ele, né, meu filho? Porque ele não fica em pé, isso aqui, essa praga. Posso te falar 5 palavras e tu vais me responder com uma palavra? Tá. Pode ser? Sim. Uma não é palavra, uma já é uma pergunta, né? Aonde a Júlia vai chegar? Dentro da política, onde a Júlia quer chegar? Curtinho, senão o Adrian briga. Longe. Firme e forte, né? Lula. Crápula. Bolsonaro. Amo. Desarmamento. Genocídio. A tua filha. Maravilhosa.
Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, tá? Por tirar um espacinho, tá aqui com a gente. Muito orgulho e muita honra de te receber aqui. E a gente vai terminando, então, o nosso Sem Filtro de hoje. Curte, compartilha, faz tudo que quiser. Vou liberar essa mulher que tá com a agenda até aqui, tá atrasada, mas tá tudo certo. A gente deu conta do recado. Cuidem-se, viu? Juízo nessa cabeça, a gente se encontra na quinta-feira, daqui a pouquinho. Tchau.